Bom, gente, boa tarde a todos e todas. A gente hoje está dando sequência ao nosso ciclo de seminários aqui do Instituto de Economia, organizado conjuntamente pelo PPGE, pelo PPED e pelo PEP. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Ana Hermeto, professora da UFMG, com doutorado em Demografia pela UFMG, também pós-doutorado pela Universidade Autônoma de Barcelona. Eu não vou ficar estendendo muito aqui, não, mas, enfim. Hoje ela vem apresentar esse trabalho para a gente, para discutir Workplace Demography in Brazil, Technological and Demographic Changes and Occupational Structural Inequalities aqui. E, enfim, espero que todo mundo aproveite essa pesquisa, essa discussão, que é uma discussão tão relevante hoje em dia, e que a gente possa ter uma boa sessão de perguntas e respostas também no final. Sem mais delongas, professor. Obrigada. Obrigada, Norberto, Camila, pelo convite. Maior prazer estar aqui com as minhas amigas e amigos. Boa tarde a todas e todos. Eu acho que faz sentido falar só da minha trajetória, exatamente porque justifica um pouco, né, essa discussão que eu trago com perspectivas mais diversas, sobretudo da demografia. Eu sou demógrafa, mas trabalho com demografia econômica há anos, né, desde que eu fiz meu mestrado, e eu já começava, no mestrado eu já trabalhava com segregação ocupacional por sexo, um tema muito sociológico, e essa tradição, essa forma de usar a literatura sociológica e tentar conciliar a literatura sociológica e econômica com a perspectiva demográfica foi o que sempre balizou toda a minha trajetória. E esse trabalho que a gente tem feito, na verdade, esse título é o título da nossa pesquisa, do grupo de pesquisa. Então, eu vou mostrar vários resultados, não é um artigo especificamente. No nosso grupo de pesquisa, a gente compartilha a agenda muito. A gente faz muitos trabalhos coletivos, compartilhando as nossas questões mais amplas e tentando dialogar não só com a demografia, que para a gente é um diferencial e algo que a gente entende, né, a sinergia com a demografia, mas bem como com a economia regional e com a economia da ciência e tecnologia, é o que baliza toda essa linha de pesquisa. Então, eu vou mostrar para vocês de onde, né, saíram as preocupações e hoje em que ponto a gente está nessa linha de pesquisa. Aí pode passar. Então, o ponto de partida geral mais amplo, né, era prover elementos para a gente pensando em reinterpretações e perspectivas a partir da pandemia, né? Assim, quando a gente volta da pandemia e se reúne novamente, a gente busca esse projeto mais coletivo, pensando mesmo no que a pandemia poderia ter trazido ou acentuado, é o que a gente vai ver, né, a partir de rupturas que a gente chamava o aprofundamento dessas discussões de mudanças tecnológicas, demográficas e desigualdades no mundo do trabalho. A gente avança, e é uma das dissertações que deve ser defendida agora, para tratar, dentro dessa lógica, e de uma forma mais apropriada, o conceito de resiliência econômica no mercado de trabalho, né? Nessa capacidade, porque é um conceito muito utilizado na economia mais ambiental, ou até resiliência regional. Nesse caso, a gente tenta entender resiliência do ponto de vista dos trabalhadores, por um lado, e dos empregadores, ou dos postos de trabalho, como eu vou tentar colocar. Na verdade, essa pesquisa, o que ela é ampla nesse sentido. A minha tradição era muito mais trabalhar, digamos, pelo lado da oferta de trabalho, trazer ocupações, setores de atividade, firmas, né? Então, quando a gente fala workplace, pensando nas firmas, de fato, é uma mudança de foco que a gente dá para essa pesquisa. Então, as condições sob as quais trabalhadores e firmas, né, são mais resilientes em comparação com outros. Hoje eu vou falar mais do lado das firmas. As minhas publicações até aqui são publicações muito mais
pelo lado, como eu já disse, da oferta de trabalhadores. Nesse caso, eu começo a trazer para a discussão das firmas. Pode passar. Uma motivação mais teórica, e aí numa linha tentando trazer para dentro das discussões dos economistas de fato, né, de um ponto de vista, desde os economistas da Danny Roderick, que fala de bons trabalhos, bons empregos e a qualidade do trabalho na discussão mais pautada pela OIT, trazendo um arcabouço mais de classes sociais e precariado. A gente tenta conciliar todas essas literaturas. E, por outro lado, a Marianne Bertrand e uma literatura mais mainstream também, tentando trazer a discussão para a nossa realidade brasileira, né? Assim, então, a motivação seria um pouco nessa linha, pensando em políticas mesmo, então, pensando que políticas só centradas na oferta, digamos, né, na qualificação dos trabalhadores, educação, a tributação e a seguridade social são insuficientes para lidar com a polarização no mercado de trabalho. Então, num desafio atual de incluir, né, de um desemprego gerado pela tecnologia, e aqui eu vou mostrar um pouco sobre isso também, e a perda da qualidade do trabalho. Quer dizer, eu acho que no Brasil hoje a gente mistura os dois grandes problemas. Na Europa, o maior problema é desemprego. Na América do Norte, o maior problema é a qualidade do trabalho, pensada não só na qualidade do posto de trabalho, da inserção, mas na remuneração também, né? E o Brasil, enfim, trazendo esses dois lados, e ainda com o setor informal, que ainda é muito grande, né? E que, nas nossas discussões, o que a gente traz é um processo de informalização distinto. Aí Valéria também trabalha muito com isso, né, Valéria? Distinto porque é a informalização do formal, né, assim, as características do informal dentro do formal, e a gente tentando captar isso de alguma forma, trazer evidências e tentar entender esse processo, que é um processo muito em curso, né? Quando eu falo de impactos da pandemia, a gente está falando de algo ainda de curtíssimo prazo, a gente ainda não consegue vislumbrar toda a repercussão. Mas, de qualquer forma, bons empregos em setores diversos, em múltiplos setores, não só na indústria. Então, é claro que aqui está casada a discussão, né, mais ampla, e aí eu sei que aqui na UFRJ muitos de vocês tratam desse tema de desindustrialização. Não vou falar nesses termos, mas as evidências vocês conhecem, e é um pouco nessa linha de dizer da relevância da estrutura produtiva. Lá no CDPAR, a gente trabalha muito junto com o grupo que analisa a complexidade, né, assim, setorial e regional, enfim. E a gente tenta, hoje, a gente tem feito muitos seminários junto e começando uma linha, né, assim, também de pesquisa e publicações e resultados para a sociedade de uma forma mais ampla, a partir desse diálogo, né? Bom, mas o que a gente, aqui eu estou dizendo além da consideração dos setores, das ocupações, e eu vou insistir muito nisso aqui nessa fala, quer dizer, se antes a gente centrava muito a discussão na ocupação, agora a discussão, e não é novidade para a maioria das pessoas que trata do mundo do trabalho, mas a centralidade da consideração das estruturas organizacionais das firmas para dentro da discussão de desigualdades, né? Bom, então, quantidade e qualidade do emprego, estratégias locais regionais, isso é uma discussão que vai ser consequência um pouco das evidências que eu vou apresentar. Mas o ponto, de fato, é essa complementaridade analítica com as características composicionais. Então, como eu disse, e na minha trajetória é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, eu começo com uma discussão muito centrada no papel da inserção nas ocupações. Então, que tipo de ocupação, que de fato seria, né, o objeto analítico quando a gente vai pensar políticas, por exemplo, de qualificação profissional, né, a formação seria uma formação para a ocupação. Só que esse espaço dessa unidade ocupacional, ela perde
hoje muito do sentido, na medida que 60%, mais de 60%, quase 70% das firmas são firmas de microempreendedores individuais. Quando a gente leva para esse nível de microempreendedorismo individual e pensa em que, então, o tamanho da firma é uma unidade que não pode mais ser desconsiderada porque ela relativiza toda essa inserção ocupacional. Numa firma de um microempreendedor individual, e assim a gente trata, a ocupação é dirigente, não é a ocupação mais que possivelmente ele exercia, a pessoa exercia na indústria quando ele foi terceirizado, né, e nesse sentido passa a ser dirigente. Então, a unidade de ocupação, a gente começou a relativizar essa discussão. E aí, para quem conhece a literatura de complexidade, sabe que a gente, né, chama isso de espaço, ocupação, setor. Aqui a gente torna isso mais complexo, sem nenhum trocadilho, trazendo ocupações, firmas, setores e espaço. Claro que eu não vou fazer tudo aqui, vou mostrar em que pé a gente está agora. Como eu disse, é um trabalho, né, muito coletivo, que gera muitas orientações, muitas... vou mostrar... esqueci de colocar até no Drive. Eu queria mostrar uma dissertação que foi defendida agora em fevereiro. Se der tempo, eu mostro para vocês alguns dos resultados, porque é muito na linha do que a gente faz. Porque, como uma economista aplicada, né, e uma econometrista aplicada, a aplicação de modelos que a gente chega a fazer para testar as nossas hipóteses são exatamente os modelos multiníveis, né? Então, a gente traz a lógica dos modelos multiníveis espaciais e os modelos multiníveis longitudinais, porque usamos as bases de dados da RAIS identificada, que são os painéis longitudinais, para trazer essas evidências todas e tentar construir esse cenário todo. Pode passar. Então, eu acho que aqui eu já falei, então, do ponto de vista da demanda, processo e relações de trabalho. Então, a gente tenta resgatar também esses termos, né, de processos e relações como fundamentais nessa discussão e nos recortes sociodemográficos, para tentar entender as desigualdades nessas múltiplas faces, né, dimensões. Pode passar. Essa parte de trajetórias, a gente pensar em demografia, e quando a gente fala em demografia, então, é essa ideia de caracterização né, sociodemográfica dessa força de trabalho, e aí, insisto, de trabalhadores e das firmas. Então, uma demografia das firmas, nesse sentido, levaria naturalmente para uma discussão de trajetórias, né, assim, dessa análise longitudinal, de uma análise de sobrevivência das firmas, e tentando entender, então, naquele conceito que eu falei com vocês de resiliência, né, esse ponto de vista. Isso, essa dissertação acabou de fazer, uma tese acabou também de avaliar um pouco mais do ponto de vista de desigualdade, mas esse é o que a gente ainda está caminhando para construir, esse painel multinível, né, assim, porque são muitas dimensões de painéis longitudinais nesse sentido. Então, é uma busca, mas a gente não vou trazer muito resultado aqui por enquanto, né? Do ponto de vista da discussão do lado da oferta, e aí trazendo a demografia, de novo, dos indivíduos e das firmas, é tentar entender envelhecimento populacional. Então, envelhecimento populacional, aqui eu trago do ponto de vista da oferta mesmo, né, e da absorção dessa mão de obra mais envelhecida pelas firmas, e de novo, para quem, né, trabalha com desigualdades e retornos nas equações salariais mais tradicionais mesmo, usando quaisquer das bases de dados, tanto considerando o setor formal quanto informal, o que se verifica é um aumento ou retorno à idade ou à experiência no mercado de trabalho, em detrimento da diminuição ou retorno à escolaridade, né? Assim, esse é dentro daquele arcabouço mais clássico, né, o que a gente vem verificando. Só que essa dimensão, ao longo do tempo, na medida que as coortes, né, mais
mais escolarizadas, mais feminizadas no sentido da participação na força de trabalho, e as mulheres na força de trabalho mais qualificadas ainda, em ocupações que são ocupações médias, muda toda a dinâmica dessa demografia. Isso se replica, né, e reverbera na caracterização da estrutura organizacional das firmas. Vou mostrar isso para vocês em alguns gráficos também. Então, essa ideia dessas perspectivas de configuração. Uma das outras linhas que a gente trabalha, é claro, é essa hierarquia ocupacional e o quanto as mulheres... há barreiras, né, a progressão das mulheres nas firmas, ou mesmo de mobilidade, interfirmas das mulheres. Essa é uma outra linha que a gente também tenta dar conta, pensando nessa configuração estrutural. Então, quando eu falo dessa configuração estrutural, essa estrutura de hierarquias dentro das firmas, né, e aí a gente pensa, a lógica da pesquisa é gerar bastante tipologias e indicadores que tentem captar esses processos, né, demográficos e trazer para dentro do contexto das firmas. Pode passar. Ou dos locais de trabalho. Eu aqui estou chamando de local de trabalho, porque o termo em inglês é workplace, mas a tradução não é tão boa, né, porque local de trabalho fica parecendo... enfim. Isso aqui eu acho que eu já falei, a preocupação de políticas públicas, choques, então, né, evolução ao longo do tempo, aqui eu já falei, e esses indicadores de mobilidade que a gente não pode passar, não está tratando nesse momento. Especificando um pouco mais indicadores e hipóteses, então, quando eu falo dos indicadores que a gente gera, são indicadores que partem das hipóteses que a gente pensa. Então, as hipóteses de automação e digitalização e intensidade tecnológica, para todas essas hipóteses, a gente gera algumas tipologias, né? A tipologia de automação, que é uma tipologia mais importada mesmo, digamos, né, dos trabalhos do Frei Osborne e depois vários outros que vieram na sequência. A gente busca, dentro das descrições das tarefas, né, dos tasks, que é aquela abordagem das tarefas, trazer quais tarefas são automatizadas. Então, a gente ainda desce um degrau dentro das ocupações e vê... a partir da descrição, a gente fez a análise lexicográfica das descrições de todas as ocupações e busca todas as tarefas, tentando gerar esse indicador dessa probabilidade de automação. Não só a gente faz isso, há vários grupos de pesquisa no Brasil fazendo isso, mas a gente construiu o nosso próprio também. E digitalização no sentido de intensidade tecnológica, né? Então, a gente também... No caso de intensidade tecnológica, é muito mais os instrumentos tecnológicos que são usados, que demandam competências tecnológicas. Então, se a automação, por um lado, leva para um caminho de perda de emprego, né, digamos, de obsolescência, né, da necessidade da substituição, digamos, né, do exercício das tarefas, a digitalização não necessariamente, o que ela... ao contrário, exige uma destreza tecnológica dos trabalhadores. Então, a gente tenta captar por esses dois lados, e é isso que eu tento colocar aqui. A questão de conectividade é muito mais na linha de informação, e aí eu não vou tocar muito nisso, mas é uma discussão de política pública muito forte, essa discussão das interações e desse arcabouço mais institucional, né, de informações, de fato, né? Pode passar. Aqui, numa discussão de flexibilidade, essa é uma outra discussão que eu não vou fazer aqui, a discussão do trabalho remoto, porque o trabalho remoto ele afeta a menos de 10% da força de trabalho. Então, não é essa discussão, nesse contexto mais amplo, que a gente está exatamente interessado, né? Assim, pode passar, então. Aqui eu já falei das tecnologias emergentes, eu quis trazer aqui um pouco da discussão junto com a indústria, de fato, né? O quanto, então, a gente pensando em setores e pensando em indústria e serviços que prestam
né, que são serviços produtivos e os serviços ligados à indústria, tentando fazer essa divisão, né? Então, essa é uma questão que eu vou tentar tocar com alguns dados também. Envelhecimento, eu já falei, né? Então, a questão dos trabalhadores mais velhos. Se, por um lado, poderia-se pensar que as pessoas não têm essa habilidade, digamos, né, digital, tecnológica, por outro lado, na configuração do mercado de trabalho brasileiro, não é exatamente dessa forma que se verifica o problema. Ao contrário, né, como eu já disse, os trabalhadores mais velhos são os que têm mais se beneficiado no sentido de um aprendizado no próprio trabalho. Então, uma qualificação no trabalho e não uma qualificação educacional nesse sentido, né, são habilidades adquiridas no mercado de trabalho. Pode passar. Uma discussão que tem sido muito colocada, e eu até estou usando um termo de diversidade, mas também não coloco aqui, mas é uma questão que se desdobra dessa pesquisa, né, que são e os indicadores de diversidade, de fato, dentro das firmas, né? Então, firmas em que há uma diversidade maior, tanto etária, quanto de gênero, de raça, enfim, todos os tipos de diversidade que a gente puder pensar dentro das firmas. Há uma grande linha de pesquisa hoje em dia, não nossa ainda, mas que trata das vantagens, né, desse ambiente diverso, nessa complementaridade de habilidades, né, dos skills que cada grupo traria nesse conjunto. Desigualdade de gênero, enfim, é minha linha de pesquisa, né, há 30 anos, e continua, infelizmente, sendo um desafio. Eu vou falar com vocês que eu fiz a minha dissertação em 1993, defendi em 95, 96, e de lá para cá mudou muito pouco em termos, mudou, mas pouco, em termos de segregação ocupacional, e a própria queda da desigualdade de rendimentos, né, da desigualdade de gênero de rendimentos, ainda é limitada e tem muitos tetos, né, assim, os tetos de vidro, né, que na literatura eu adoro essas figuras de linguagem, teto de vidro, sticky floor, né, assim, aí tem a escada rolante de vidro também, né, assim, o muro de vidro, são todos que a gente não enxerga e estão aí e continuam estando. Então, as mulheres muito mais escolarizadas, entrando, sim, em ocupações, como eu já disse, de nível médio, e o que a gente vai ver nas pequenas firmas e ganhando sempre menos, né? Então, esse é um ponto. E, na medida que as firmas caminham para uma lógica organizacional de firmas menores, são firmas em que as mulheres estão muito mais representadas, de fato, mas são as que têm as piores condições, no sentido não só da regulação, né, da legislação, mas as piores condições de processo de trabalho nesse sentido também. Essa outra discussão que vem, e aí seria nessa linha, né, de uma qualificação que não é absorvida no mercado, é a linha da discussão do mismatch, né, que traduz por incompatibilidade ou descasamento, e aí é um mismatch de habilidades e requerimentos de fato, né? Assim, então, tarefas que exigem qualificações que não necessariamente são exercidas. Esse não é o principal problema para as mulheres, de não ter a qualificação para as habilidades. E aí entra o não observável, né, das discriminações que a gente pode tratar. Informalidade e desigualdade entre firmas. Como eu aqui vou apresentar alguma coisa de PNAD, mas a maior parte das evidências da RAIS, estou falando de firmas, de fato, no setor formal, nesse sentido. Pode passar. Aqui está um pouco repetido também, porque eu peguei
né, assim, do que a gente está escrevendo no projeto e fui colocando para não esquecer nada do que eu queria falar com vocês, mas eu já falei isso tudo. Pode passar. Hierarquias, diversidade, já falei, rotatividade. Esse é interessante, esse é um indicador interessante que a gente tenta trazer para a discussão também, que é a rotatividade dentro das firmas. Então, um indicador adicional de características de vulnerabilidade, se a gente quiser usar esse termo, das firmas menores, né? Então, como eixo analítico, o tamanho das firmas. A demografia corporativa eu não vou tratar aqui. Nossa base de dados longitudinal, a gente já tem montada de 95 até 2021. Eu apresento para vocês aqui de 2005 a 2021. Porque é muito, né? Assim, para quem trabalha com a base de dados da RAIS, identificada no painel longitudinal, chega a casa de bilhões de observações, né? Então, pode passar, mas é uma base de dados riquíssima, né? Então, multiníveis e longitudinais, aqui eu já falei isso também, desigualdades das hierarquias intrafirmas, tamanho da firma é o que a gente vai usar e as mobilidades vão ser depois, eu só trago o indicador de rotatividade, pode passar. O trabalho por conta própria também, eu vou mostrar só um dado muito rápido, mas a ideia é dizer e fazer, né, a evidência da informalização do formal. Então, não é necessariamente o conta própria que a gente antes tratava, né, assim, como informal, o conta própria com o CNPJ é formal, mas um formal precário, né, nesse sentido. Pode passar, isso aqui também eu não vou tratar. Pode passar aqui, porque eu fui colocando muita coisa. Pode passar porque eu queria mostrar já os dados. Então, porque senão eu fico falando sem parar e não mostro nenhuma evidência. E aqui, essa taxa de ocupação, só para mostrar muito, usando PNAD trimestral, né, assim, e com uma divisão. Aqui são 3 divisões, gênero e raça e idade. Então, só vou chamar a atenção muito rapidamente de que a mudança é muito pequena, né? Ao longo desses últimos, a gente já está falando de uma década, muito pequena, aqui é a pandemia e volta, né, aos níveis anteriores. A gente vê algumas pequenas mudanças de um aumento da desigualdade, e aqui eu estou falando de mulheres brancas e negras de 30 a 54 anos. Então, esses grupos de cima são os grupos na faixa etária, né, do platô da participação na força de trabalho, de 30 a 54. Aqui são os mais velhos e aqui os mais novos. O verde, essas linhas verdes são os mais novos. Então, a gente não vê um grande aumento, porque nenhuma dessas variações é absolutamente significativa, tirando o choque da pandemia. A gente vê um pequeno aumento, né, do grupo etário, né, do prime age, que a gente fala, mas dos jovens, um aumento dos jovens, e aí sim, essa é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, a gente tem alguns trabalhos sobre isso, mas em detrimento da própria qualificação em termos de escolaridade. E essa discussão de que se essa qualificação de escolaridade continua sendo, né, assim, o elemento primordial para inserção, qualidade do emprego e remuneração, é uma questão em aberto. Pode passar. Aqui só para mostrar as variações, quer dizer, é o mesmo gráfico, mas mostrando ao longo do tempo. Quando eu fiz esse gráfico da primeira vez, eu estava querendo mostrar na pandemia, naquela pergunta, quem perde mais e quem ganha mais, né? No momento de expansão, quem ganha, e no momento de recessão ou de choques, quem perde. E a gente viu que os jovens perderam, jovens, prime age e pessoas mais velhas. E eles, aparentemente, tinham perdido mais na pandemia, mas recuperam em 2022 muito mais. E aí, sim, agora a gente pode começar a trazer a hipótese de que os requerimentos tecnológicos têm alguma influência nesse sentido, né, de que os mais jovens são mais qualificados. Aí pode passar. Aqui só para mostrar, e esse gráfico eu sempre gosto de mostrar para dizer que, assim, a tendência não foi pela pandemia, a tendência é que já vinha tanto de desalento quanto
de desocupação. Então, uma perda de trabalho. Então, veja, ali eu falei da taxa de ocupação, aqui eu estou falando de desemprego mais subocupação, que seria uma força de trabalho potencial, né, usando a própria terminologia do IBGE. Mas desde 2014, não posso andar muito aqui, mas desde 2014, essa tendência, né? E que a pandemia piora, mas era uma tendência que já vinha. Então, não é só o choque, mas todas as mudanças que eu estou tentando falar com vocês, que são combinadas, né? Pode passar. Posição na ocupação, aqui não vou render muito também, era a mesma lógica de ver, primeiro, que muda muito pouco, né, nos últimos 20 anos, e, de novo, quem perdia mais na pandemia, quem perdeu mais na pandemia, empregados do setor privado, claro, e os trabalhadores por conta própria, mas todos esses já recuperando na sequência e voltando. Então, não foi algo que alterou uma tendência que vinha. De fato, não é uma quebra estrutural, né? É só um choque e volta. Aparentemente, tem que testar, né? A taxa de informalidade, ela cai, aqui é a mesma curva, eu só dou um zoom, ela cai, claro que ela cai muito na época da pandemia, porque as pessoas saem do mercado de trabalho. E a taxa de informalidade, denominador, são os ocupados, né? Então, diminui, claro, são os que perdem, né, na época. Aqui um conceito de informalidade mais tradicional, conta própria, mais empregado sem carteira, né? E eu preciso de mostrar esse tamanho do informal para chegar no formal, né, e dizer quanto ele representa da força de trabalho, né? Então, a gente está falando... Volta só para dar essa dimensão, que é mais ou menos 50% nesse conceito tradicional, né? Mais contribuição para a Previdência, etc. Aqui é só mostrando, né, os conta própria sem CNPJ, que é essa curva azul, e a curva roxa, que são os empregadores sem CNPJ. Então, aqui é a composição do informal, né? Maior parte é conta própria, de fato. Aí pode passar. Setor de atividade também é a mesma coisa, só para contextualizar o que vem na sequência, qual perde mais na pandemia, claro, é o comércio, que é essa linha laranja, né? E a indústria, que é a linha roxa, que já vinha numa tendência, né? Então, era essa a intenção. Esse gráfico era mostrar o que era uma tendência que já vinha e o que foi a partir da pandemia. Todos retornam, mais ou menos, ao estágio anterior, no caso da indústria, na tendência decrescente, né? Pode passar. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito, e aí já usando uma tipologia e entrando na discussão dessa minha trajetória de falar de ocupações, na tipologia de ocupações com alto nível de tecnologia, médio e baixo. Então, aqui é por idade. O que esse gráfico aqui mostra é que há um envelhecimento da força de trabalho, então, aqui é aumento da participação total das pessoas mais velhas, né? Mas, por outro lado, nas ocupações com alta intensidade tecnológica, são os jovens que ocupam, né? Que são essas duas barras aqui. Então, esse é o recado desses gráficos, e aí nessa linha de demografia, nessa época eu falava demografia das ocupações, né? Eu estava tratando de demografia das ocupações. Pode passar. Esse foi um exercício que a gente fez também aqui, já usando microdados da Argentina, usando microdados da América Latina para tentar fazer uma análise comparativa, e aí usando, né, os microdados das PNADs deles. E aqui, o que eu queria mostrar, e eu vou só enfatizar, tá vendo? Fazia sempre essa caracterização demográfica aqui dos setores de atividade e intensidade tecnológica. Também, se antes eu estava falando das ocupações, aqui eu estou falando dos setores, né? E é aquela tipologia que usa o indicador de P&D, de inovação, né, que a gente usa para os setores, e mostrando que eles são mais masculinos, mais jovens, né, claro, mais escolarizado, e jornada de trabalho eu não vou tocar muito aqui, é uma questão importante, mas não vou tocar. E esse como um padrão, Brasil, Uruguai, Argentina, a gente ainda tratou de outras bases, mas eu não trouxe aqui, pode passar. Essa é a variação, é a mesma coisa, só que mostrando as variações. Pode passar.
A composição dos grupos de ocupação segundo níveis hierárquicos. Aqui também, né, é aquela tipologia que eu tinha mostrado para vocês, então não vou repetir, mas a gente fez comparando com outros países da mesma forma. Então, alta, né, média e baixa, e a gente tentando entender essa demografia, né, das ocupações e junto com uma classificação de intensidade tecnológica. Pode passar. Aqui são só as variações. Pode passar. Porque... esse slide não precisa... Pode passar? Porque aqui eu só quero mostrar assim, esse foi um trabalho grande que a gente fez para o Senai, que era uma avaliação também dessas ocupações segundo a natureza das atividades. Aqui a gente usa uma outra tipologia, que é aquela tipologia de ocupações manuais rotineiras, não manuais, que é a natureza das tarefas, né? Então, só chamando a atenção, claro, que aumenta, né, a participação das ocupações não manuais rotineiras, que é esse verde, olha. As não manuais rotineiras, das ocupações, não dos empregados nessas ocupações, porque aí entra a questão de produtividades, que eu não vou nem tocar nisso. Mas as manuais rotineiras caindo, essa linha azul. E o que a gente aprende, que a questão não é ser manual ou não manual, mas sim ser rotineira e não rotineira. Né? Esse é o recado desse gráfico. Pode passar. Aí pode passar, porque aqui, só chamar a atenção a tipologia que a gente gera, que eu falei com vocês da análise lexicográfica, a gente usa ações tecnológicas, que são os verbos, os recursos de trabalho tecnológicos e as palavras-chave tecnológicas, para fazer essa discussão. Também a gente usou um pouco do ONET, né, que é a classificação dos Estados Unidos, mas a gente tentando fazer uma classificação mais brasileira. Né? Pode passar. E aí mostrando, e vocês veem que aqui é desde 1990, né, que muda muito pouco. Aqui são as ocupações, não os ocupados. Né? Então, assim, quando a gente vai para essa discussão, a emergência de novas ocupações e etc., é uma substituição. Sai uma, né, desaparecem umas e surgem outras, e ocupando o mesmo espectro da distribuição de tecnologia. Pode passar. Pode passar. E aí, o mais interessante é combinar as duas tipologias, e aí mostrando que as ocupações seria de se esperar, né, uma correlação, mas tentar buscar essa sutileza da combinação, digamos assim, da interseção, né, entre os dois elementos. E aí a gente consegue trazer explicações um pouco mais sofisticadas, digamos assim, para a compreensão. Não é só polarização pelo skill bias, que é aquele viés, que aí é o viés do manual das tarefas, mas, por outro lado, também tentar trazer a discussão das habilidades tecnológicas para o uso. Porque, se a gente olha para esse lado, a gente está olhando para o lado da automação, é aquilo que eu falei com vocês. E, do outro lado, é o lado da intensidade tecnológica. Então, a gente vê essa combinação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para não manual, não rotineira, né, que seria a ocupação, bom, ela não exige habilidades cognitivas não rotineiras, tem extrato tecnológico alto, médio e baixo. Isso aqui é o recado aqui, né? Bem dividido, inclusive. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, é a tabela no gráfico. Pode passar. Pode passar aqui também, que aqui era só... Aí, o que a gente fez nesse projeto foi ver quais, então, dessas ocupações estavam crescendo ao longo desses últimos 30 anos. Né? Pode passar, ocupações industriais. Aí a gente só foi para a indústria, para as ocupações industriais, quais ocupações tinham mais crescido em termos de emprego, de postos de trabalho. Né? Ou seja, quais que estavam mais empregando e desempregando. Claro, um intenso declínio das ocupações manuais em geral, mas um baixo crescimento das atividades não manuais rotineiras. Pode passar. Gente, depois eu estou sem olhar relógio, mas eu não vou demorar muito mais para chegar no ponto que eu quero, não. Então, aqui é só para mostrar, assim, vou chamar só a atenção as que crescem mais, claro, no extrato tecnológico alto e menos na discussão do rotineiro não rotineiro, e mais no extrato tecnológico alto. Pode passar.
Pode passar. Depois, eu vou pular esses gráficos, pode passar, porque aí a gente foi fazendo essa discussão toda na demografia, né, insistindo bastante nesse termo. Tem alguns trabalhos que falam na anatomia, né, eu acho interessante também, na demografia dessa evolução ao longo do tempo. Então, aqui para mulheres e homens, vendo as diferenças, e aí a gente vê as mulheres nas não manuais rotineiras, que são as que perdem, né, nas grandes firmas e vão para as firmas pequenas, isso a gente está vendo agora, né, e dos homens um pouco mais estável, né, pode passar. Aqui, tecnológico, pouca mudança, né, pode passar, de homens e mulheres, aí pode passar. Aqui, o que a gente fez foi ensino superior, tentando ver onde também, em que tipo de ocupação, né, por qualificação. Não vou render muito, senão vou demorar para chegar no que eu queria concluir, pelo menos, falando com vocês. Pode passar. Aqui a questão do ensino fundamental, porque cai para todos, né? A questão composicional, e a gente na demografia vê muito nesse sentido, né? Assim, quer dizer, diminui a proporção de pessoas com ensino fundamental, mas diminui mais em qual extrato? Né? Tecnologia está relacionada, de fato, com essa discussão? Pode passar. Aí pode passar. Aí vamos para as remunerações. Essa parte é interessante, porque aí a gente começa a ver que, segundo a natureza das atividades, então, a gente tem uma queda nesse período, né? A gente vê uma queda, mas para qual cai mais? Né? Porque a gente poderia pensar, não, mas o que segura, de fato, né, são as atividades não manuais, não rotineiras, e não é. Essa verde é onde há a maior queda. Né, assim. Então, natureza das atividades. E aqui, extrato tecnológico. Extrato alto, continua com, né, os maiores salários, mas uma queda grande e uma aproximação muito grande também do extrato médio. Pode passar. Aí pode passar, eu só coloquei algumas ilustrações para quem trabalha, né, assim, para mostrar o que as ocupações que mais cresceram e as que menos cresceram, quais são os estratos e quais são a natureza da tarefa predominante na ocupação, né, porque são várias atividades. E quais as que mais perderam. Pode passar. Esse está repetido, pode passar. Bom, e aí, chegando no ponto do tamanho das firmas, para concluir um pouco minha apresentação, assim, trazer esse elemento para dentro da discussão. Então, se a gente parte da demografia das ocupações, e tudo que eu mostrei aqui foi baseado nessa lógica da demografia das ocupações, pensando nas mesmas hipóteses de envelhecimento, mudanças tecnológicas e desigualdades, né, a gente começa a entender, como eu comecei a falar, né, na minha fala, que era insuficiente, começa a ser insuficiente, e a gente precisava de lidar, então, com firmas e o tamanho das firmas, e tentar entender as ocupações dentro das firmas, não mais como uma unidade analítica isolada. Né? E o que mais me impressiona, né, sempre é esse dado dos microempreendedores, esse dado de 2022, os microempresários individuais, incluindo microempreendedores individuais, são 14 milhões em 20. Então, a gente está falando, né, de mais de 60%, quase 70% das firmas, aqui são firmas, são empresas, de abertura de empresas por tipo de empresas. Essas são as empresas ativas e essas são as empresas abertas. 70% são firmas em que há uma pessoa só. E foi o que eu falei com vocês no início, quer dizer, perdendo essa lógica de que a ocupação descolada dessa discussão fazia algum sentido para entender as hipóteses que a gente estava tratando. Né? Aí pode passar. E esse é o crescimento dos microempreendedores individuais desde 2013 até 2022. Oi? Isso não é uma resposta também à avaliação dos pontos, do ponto de vista, se a gente pensa do ponto de vista de quem está contratando as pessoas, sim, porque não tem uma regulação de legislação, e mesmo a declaração de imposto é a declaração mais simples, nesse sentido, e é o simples, de fato, mas esse é o ponto, né? Assim, porque você
sai da regulação terceirizando e terciarizando, porque sai da indústria e vai para o serviço, passa a ser um prestador de serviço e não mais uma ocupação industrial, né? Um posto de trabalho industrial, mas um posto de trabalho do setor de serviços, isso sem nenhuma proteção, digamos, da legislação de uma forma mais ampla, a menos que contribuam para a Previdência. A gente também fez essa tabulação, né, de contribuição para a Previdência, aí tem uma mínima, né, regulação, mas, sim, é exatamente isso, mas é esse o ponto. Aqui é uma mistura, esses microempreendedores individuais não são todos precários, nesse sentido, né? Há microempreendedorismo individual, que é um microempreendedorismo individual, de fato, de oportunidade, né? Aí é uma discussão teórica que é oportunidade e necessidade, né? Essa linha de discussão que é bem interessante e a gente ainda precisa muito entender, né, e tentar achar esses indicadores. Pode passar. Aqui é só a taxa de sobrevivência dessas firmas, né? Claro, as firmas menores sobrevivem menos, que é essa linha, essa é da base de dados do próprio IBGE, das estatísticas deles, né? Que as empresas menores com uma taxa de sobrevivência menor, mas muito aprofundado. 2020 é pandemia, né? Então, esse dado ainda não está atualizado lá nesse relatório, então não coloquei. Pode passar. Aqui é só para dar essa medida, então, dos ocupados formais, porque aí, para eu falar dos próximos, das últimas evidências que eu vou mostrar, essa é a dissertação de resiliência, que ela é só para Minas Gerais. Então, a gente queria só mostrar o quanto Minas estava próximo de Brasil, mas a evolução do total de ocupados. Então, vocês veem que aqui a pandemia, olha, mas já vinha uma queda de 2016 até 2020, o que a gente quer entender é exatamente essa crise, essa dissertação trata exatamente dessa crise, né, e a resiliência pós essa crise. A gente vê 2021 voltando a subir bastante, mas aqui a gente está falando de ocupados formais agora em pequenas firmas. Então, essa subida aqui é uma subida de pequenas firmas, né? Pode passar. E aí, isso foi a última coisa que eu gerei, assim, que eu queria mostrar para vocês, que aí, sim, fazendo sempre essa divisão dos microempreendedores individuais, microempresas pequenas, médias e grandes. Micro, eu só separei os empreendedores individuais das micro, mas para mostrar como que muda de 2011, aí são as firmas, tá? De 2011 a 2021. Então, aqui é comércio, então, uma queda, né, assim, das firmas, do número de firmas no comércio. Sempre o que aumenta é serviços produtivos, porque exatamente são esses, né, microempreendedores, né, que vão para os serviços produtivos. Construção, indústria, uma queda grande na indústria, né, do número de firmas em todos os estratos, né, assim, de tamanho de firma. Aqui a gente está falando de tamanho de firma. O próximo slide pode passar. Pulo. Deixa eu ver, volta um. Não, esse. Esse é dos ocupados. Então, claro, as firmas pequenas, elas são a maioria, mas não são as que ocupam mais. Por isso é que eu quis mostrar, né? As empresas grandes são as que mais ocupam, mas, é claro, indústria, de novo, né? Assim, aqui eu juntei indústria moderna tradicional, porque senão o gráfico ia ficar muito, muito grande. E o meu ponto aqui é muito mais fazer sempre esse paralelo aqui, indústria, serviços produtivos e até serviços pessoais, né? Mas mostrando, primeiro, uma mudança da estrutura produtiva junto com uma mudança do tamanho das firmas, né? Então, trazendo mais essa ótica para a nossa análise de desigualdade. Pode passar. Aqui a de feminização muda muito pouco. Está vendo? Eu fiz só os últimos 10 anos, porque daria para notar na questão dos tamanhos das firmas. E aí a feminização a gente não vê exatamente uma mudança muito grande. No serviço produtivo, sim. O que eu chamaria ou destacaria do gráfico é essa mudança para cada
proporção de mulheres nas pequenas empresas, então pequenas para as grandes, né? A proporção de mulheres aqui. Então, trazendo esse elemento, que é um elemento importante para a compreensão também. Quer dizer, não é só o tamanho de firma e o setor, mas aí a gente trazendo nossa história de discussão, né, de desigualdades sociodemográficas para dentro da discussão também. Pode passar. Aqui é de envelhecimento, então todas envelhecem, né, mas qual envelhece mais? Agrícola, eu não estou muito analisando, porque são muito poucas empresas formais. Né? Mas qual envelhece mais? É construção e indústria. Né? Um nível, proporção de ocupados com mais de 55 anos de idade. Pode passar. Aqui, escolaridade. E aí, os serviços sociais, porque os serviços de saúde estão todos aqui nos serviços sociais, então chama a atenção, né, assim, nas empresas mais médias. E aí, se a gente olha de novo para os serviços produtivos, uma mudança. No mais, uma mudança mais generalizada, não muito encaminhada para nenhum desses. Né? Então, o aumento do nível de escolaridade bem distribuído nesse sentido, né? Pode passar. E aqui, rendimento. Também, a gente olhando para rendimento, a gente sabe que tem uma queda, rendimento real, hora, né? Uma queda no valor do rendimento real hora ao longo dessa década, a gente sabe disso, mas, de novo, na lógica, quem perde mais, quem ganha mais, e em termos das pequenas firmas. E aí esse é o ponto, as pequenas firmas continuam, né, claro, com um rendimento médio baixo, e mais baixo, a queda é maior para essas pequenas firmas. Não são as mesmas firmas, por isso é que tem que fazer o painel, né, exatamente para analisar isso. Bom, eu vou meio que parar por aqui, porque assim, daqui para frente eu começo a fazer uma discussão de informalidade e precarização para tentar combinar com essa lógica de informalização do formal, mas o que eu queria mostrar para vocês, em termos das hipóteses e do que permeia essa nossa linha de pesquisa, em termos, né, dessa combinação e de se tratar a relevância dos bons empregos do ponto de vista de políticas que não são políticas só do lado da oferta, mas que exigem uma compreensão muito mais complexa dessa realidade, do ponto de vista de, por exemplo, incentivos para empregadores, e não é só subsídios nesse sentido, né, que é uma discussão que está aí agora, mas mais ainda do que isso, né, assim, ir além na discussão de geração de trabalho do ponto de vista das firmas. Né, a gente tentar entender e a partir daí, né, porque a gente fala de políticas pensando em desigualdades, o que está por trás é essa estratificação social que vem, né, do mercado de trabalho e, nesse sentido, trazendo esses elementos. Bom, era isso, gente. Obrigada.